assentar, irmãos amados. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor seja mais ainda glorificado esta noite. Estamos, irmãos, com a ajuda de Deus, estudando sobre o Espírito Santo. E como eu disse no começo do culto, a minha oração a Deus é que esse estudo não atinja somente o conhecimento, mas que estreite o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque Jesus disse que ia rogar ao Pai e ia mandar outro Consolador. Ele ia mandar, quer dizer que ele veio para a terra. Ele é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente. É um Deus que está perto, é um Deus que está junto. E Ele quer fazer muitas coisas nas nossas vidas. Meus amados irmãos, nós começamos com a graça de Deus a semana passada, aprendendo alguma coisa a respeito do Espírito Santo, das 3 pessoas da Santíssima Trindade. São 3 pessoas, um só Deus. Uma só divindade. Não tem maior nem menor. Talvez alguém diga que o Pai não está na frente, e o Filho não está no meio, o Espírito Santo não está por último. Mas não é que um é maior que o outro, que uma pessoa é mais importante do que a outra, é porque não pode serem as 3 todas no primeiro lugar. Tem que um ficar na frente, o outro no meio, o outro após. Mas os 3 são divinos, coeternos, e os atributos de um são os atributos dos outros. E nós aprendemos, irmãos, a semana passada, que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos aprender, com a ajuda dele, de que ele é Deus. Ele é Deus na sua essência. Ele é um só com o Pai e com o Filho. De maneira que onde ele está, está o Pai e está o Filho. Porque eles são um só Deus. Jesus falou do Espírito Santo. Vamos voltar para a leitura devocional, já está na tela. Jesus disse no versículo 16, por favor, leia, pastor. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse, ele vos dará outro outro não hétero, mas outro alon, outro igual, outro da mesma essência. Não é diferente, é igual. Alon quer dizer outro da mesma natureza, da mesma essência. Aí no versículo 16, Jesus falando do Espírito Santo, ou melhor, no 18, que foi que ele disse no 18? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Espera aí, mas quem era que viria? Ele estava falando que quem viria? Ele ia para o Pai, ia mandar outro o quê? E agora ele diz, não vos deixarei órfãos o quê? Voltarei para vós. Mas como é que pode? Ele não estava falando de outro? Como é que ele disse que ele mesmo viria, voltaria? Esse voltarei para vós não é no fim dos tempos. Esse voltarei para vós é quando viesse o Consolador. Porque Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele voltaria para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em Cristo e Cristo nele. Quem tem o Espírito Santo tem o Pai e tem o Filho. Quem tem o Espírito Santo tem um Deus pleno. Glória a Deus nesta noite. Quando nós dizemos, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, eu ali estou onde? No meio. No meio. Mas a Bíblia diz que Jesus está sentado, à mão direita de quem? De Deus. E como é que ele está lá e ao mesmo tempo está aqui? Por causa da presença de quem? Quem é que traz a presença de Jesus para todas as congregações do mundo? O Espírito Santo. Quem é que traz? O Espírito. Se o Espírito Santo estiver, Jesus está. Porque é o mesmo Deus. Então, quando o Espírito Santo está presente, Cristo também está presente. O Pai também está presente. Glória a Deus. Então, irmãos, tudo aqui na terra é pela ação do Espírito Santo. Jesus fisicamente está à mão direita de Deus, sentado, esperando o dia de se levantar para vir buscar a sua igreja. Mas ele já voltou, de uma certa forma, na pessoa de quem?
do Espírito Santo. Disse, voltarei para vós. Olha aí, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem tem o Espírito Santo tem Jesus. Quem tem o Espírito Santo tem o Pai. Quem tem o Espírito Santo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em si. Porque é um só Deus em pessoas três. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. Você observou que o Espírito Santo vindo, Jesus vem com ele. E o Pai também vem com ele. Glória a Deus. Vem os três juntos. Porque o Espírito Santo é Deus pleno. Nós vimos a semana passada que o Espírito Santo, as três pessoas, elas aparecem juntas em vários lugares da Bíblia. Nós aprendemos que o nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Quem lembra de outras coisas que o nome não está na Bíblia, mas está na Bíblia, a pessoa ou o fato? Por exemplo, me ajude. Outra coisa que nós falamos e o nome não está na Bíblia. A Bíblia. Por exemplo, a própria só tem o nome Bíblia onde? Na capa. Na capa. Esse nome Bíblia foi dado 400 anos depois que a Bíblia terminou de ser escrita. 300 anos que a Bíblia terminou de ser escrita, foi que colocaram o nome Bíblia. Mas não quer dizer que a Bíblia passou a existir a partir daquele tempo. Apenas foi dado o quê? O nome, mas a Bíblia já existia. Por exemplo, outra coisa que nós aprendemos, que não está na Bíblia, é o nome, mas o fato ou a pessoa está na Bíblia. Me ajude. Missão. Quem crê que a missão é obra verdadeira de Deus? Mas você vai virar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não vai achar a palavra missão nem missionário. Você não vai achar. Porque o nome missão foi dado depois, embora que a missão está na Bíblia. Ide por todo mundo e o quê? Pregai. E o que é esse ide? É fazer o quê? Missão. O que é missão? Missão é enviar. A palavra missão vem do latim, que quer dizer ide. A palavra missão quer dizer um trabalho que você vai fazer fora, que você vai fazer em outro lugar. Então, nós vemos outra coisa que não está na Bíblia. O nome, mas o fato está na Bíblia, ou a pessoa está na Bíblia. Me ajude outra pessoa, outro fato que o nome não está na Bíblia. Santa Ceia. Você vai encontrar com outros nomes, mas o nome Santa Ceia não está na Bíblia. Mas a Santa Ceia está na Bíblia? Sim ou não? Por exemplo, outra coisa, escatologia. O nome escatologia não está na Bíblia. Mas o que é escatologia? Doutrina de quê? Das últimas coisas. O nome escatologia não está na Bíblia, mas a doutrina das últimas coisas está na Bíblia. O próprio nome teologia. O nome teologia não está na Bíblia, mas existe a teologia? O que é teologia? Estudo de quem? De Deus. Então é ignorância dizer que a Trindade, o nome Trindade não está na Bíblia. O nome não está, mas as três pessoas estão. Glória a Deus para sempre e eternamente. Nós vimos que as três pessoas estão juntas. Se as três, interessante, só as três. Anjo não aparece junto, arcanjo não aparece junto, serafim não aparece junto, só aparecem as três pessoas. Vamos ver Mateus 28 e 19, os três juntos. A prova que os três são iguais. Ninguém mais aparece, só os três. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes eu achei as três pessoas juntas. Mateus 28 e 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quantas tem aí, meus irmãos? 3. As três estão juntas. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha aí, quem é que aparece neste versículo? O Espírito com E maiúsculo. Se refere a quem? Ao Espírito Santo. Agora versículo 5, vamos ver a outra pessoa que aparece. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é que aparece aqui? No Novo Testamento, quem é o Senhor? Jesus. Olha aí, as três pessoas juntas. Primeiro aparece, interessante, que agora está de trás para frente. Lá em Mateus, quem aparece primeiro? O Pai. Quem aparece no meio? O Filho. E quem aparece por último?
Veja que os três são iguais. Aqui, quem aparece primeiro é o Espírito. Quem estava atrás em Mateus, aparece primeiro em Coríntios. Por quê? É Deus dizendo, tanto faz de frente para trás, como de trás para frente. Volte o versículo 4. Olha aí quem aparece primeiro. Quem aparece primeiro? O Espírito. Depois, no versículo 5, quem aparece? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. E no versículo 6, quem é que aparece? Deus. Leia. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pronto. Apareceram quantas pessoas aí? Primeiro apareceu o Espírito, depois apareceu o Senhor, Jesus, e depois apareceu quem? Deus. Vamos agora, outra mudança. Quem aparece primeiro agora é Jesus. 2 Coríntios 13 e 13. Quem aparece primeiro agora é Jesus. Olha que coisa linda. Agora quem foi para frente foi Jesus. No primeiro versículo era o Pai. No segundo era o Espírito. E agora é Cristo quem aparece primeiro. Que coisa linda. Por favor. 13 e 13 de 2 Coríntios. É 13 e 13. Mas tem uma Bíblia que é 14. Mas essa aí é 13, não é não? É 14 a sua? Leia o 14. Depende da tradução. A graça do Senhor Jesus Cristo. Para aí, quem é que aparece primeiro agora? Você vê que no primeiro versículo, quem apareceu primeiro foi o Pai. No segundo texto, quem apareceu foi o Espírito. E agora quem aparece primeiro? Jesus. Por que uma hora um aparece, está deslocado? Por quê? Porque os três são iguais. Tanto faz o Pai na frente, como o Filho, como o Espírito, porque os três são iguais. A graça de quem, meus amados irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Quem está no meio agora? E o amor de Deus. Quem está por último? E a comunhão do Espírito Santo. Veja que quem ficou agora no meio foi o Pai. Glória a Deus. Os três estão juntos. Vê que não tem anjo aí, não tem arcanjo, não tem ninguém mais. Só cabe os três. Efésios 4, 4 a 6. Veja que os três são iguais e estão juntos sempre. Efésios 4, se eu fosse você, eu grifaria e anotaria. Efésios 4, 4 a 6. Glória a Deus. Há um só corpo e um só Espírito. Pronto, quem é que está na frente aqui? Quem é que está na frente? O Espírito. Prossiga. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é que aparece aqui em segundo lugar? O Senhor Jesus, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Quem pode dizer amém? No versículo 4, quem aparece? O Espírito. No versículo 5, quem aparece? E no versículo 6, quem aparece por último? Deus Pai. Os três, tem mais alguém aí? Aparece um santo, uma santa, a bendita Virgem, aparece nesses textos? Miguel, Gabriel, aparecem nesses textos? Só aparecem quem? As três pessoas divinas. Irmão, isso não é acaso não, isso aqui é inspiração. Isso aqui foi dirigido pelo Espírito, é revelação do Espírito Santo para a igreja. Os apóstolos, quando escreveram sob a égide do Espírito Santo. Isso aqui foi proposital. Glória a Deus, não foi da cabeça de Paulo, nem de Pedro. Foi propósito divino, revelar a Trindade. Vamos para 1 Pedro 1, 1 e 2. Primeira carta do apóstolo São Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quem aparece primeiro aqui? Prossiga. Em santificação do Espírito. Quem aparece em segundo lugar? Prossiga. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quem aparece por último? Você está vendo? Quem mais aparece nesses textos? Quem mais? Me ajude a pregar. Quem mais aparece? Ninguém. Nem Miguel, nem Gabriel, nem arcanjo, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem a Virgem Maria, nem São Pedro, nem São Paulo, nem São José, nem São Benedito, nem ninguém mais. Só aparecem os três. Toda honra e toda glória seja dada para os três. Glória seja dada à Trindade divina.
É por acaso isso? Me ajuda, é por acaso? Não é por acaso, isso é inspiração, isso é revelação do Espírito Santo, da divindade. Glória a Deus. Agora veja Judas, bem pertinho de Apocalipse. Não é o Judas Iscariotes, irmão. Um irmão uma vez foi ler e disse, vou ler aqui no livro de São Judas Iscariotes. Misericórdia. Não, Iscariote nunca escreveu nada, aquele infeliz. Glória a Deus. Esse aqui é Judas, o irmão de Jesus, o irmão de Tiago. Ele era irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago. Isso aqui não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Glória a Deus. Versículo 20 e 21. Vamos ver as três pessoas aí. Glória a Deus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando em quem, meus amados irmãos? Quem aparece primeiro? O Espírito Santo. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Para aí. Quem é que aparece agora? Deus. Deus, o Pai. Prossiga. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quem aparece agora? Vocês estão vendo? Quem mais aparece nesses textos? Ninguém mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 textos. Mas não são 6, são 7, porque eu esqueci na hora o 7º. E 7 é número de quê nas Escrituras? Perfeição. É só virar a página. Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é esse que ele está dizendo? Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está se referindo a quem? Não, está se referindo aqui ao Pai. O Pai era, o Pai é e o Pai há de ser. Agora quem mais? E dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os irmãos sabem que o Espírito Santo é um só, mas em Apocalipse ele aparece como se fosse 7. 7 é número de plenitude, é o Espírito que tudo preenche. Não é que são 7 pessoas do Espírito Santo, é uma só, mas ele está aqui com uma plenitude de Deus. E no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Pronto. Então aí está aquele que era, que é e que há de vir, os 7 Espíritos de Deus, e quem mais? Jesus Cristo. Então, irmão, 7 vezes no Novo Testamento aparecem as 3 pessoas juntas. Eu pergunto à igreja que é inteligente, é por acaso? Vamos ver se vocês aprenderam quantas vezes aparecem as 3 pessoas da Trindade juntas no Novo Testamento? Mais alto para gravar e nunca mais esquecer. Quantas vezes aparecem as 3 pessoas? 7 vezes. Quem mais aparece com elas? Quem mais? Ninguém. Então, isso mostra que as 3 são a mesma essência, a mesma natureza. E Jesus falando do Espírito Santo, disse, eu vou mandar o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus estava dizendo que quem tem o Espírito Santo, tem ele. Paulo disse, Cristo em vós, esperança. Afinal, quem está em nós, Cristo ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo, mas ele estando, o Pai está e o Filho também está, porque ele é Deus completo. Vamos agora provar que as 3 pessoas têm a mesma essência. Mais ainda, 1 Coríntios 3:16. Vamos observar que às vezes, esse versículo mesmo eu já tinha lido muitas vezes, mas não tinha observado a importância deste tão grande versículo na Trindade. 1 Coríntios 3:16, por favor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Pronto, nós somos o templo de quem? Mais alto, de quem? De Deus. Quando a gente fala Deus, a gente pensa logo em quem? Das 3 pessoas. Deus, a gente pensa logo em quem das 3? Me ajude a pensar. Em quem? No Pai. A gente pensa no Pai. Nós somos o templo de quem, meus irmãos? De Deus. Só que quem está em nós, quem é? Prossiga, lê o versículo outra vez. E que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, somos o templo de Deus, mas quem é que habita nesse templo? Então, entende-se o quê? Que ele é o quê também? Deus. Se nós somos o templo de Deus, e quem habita nesse templo é o Espírito Santo, então está claro
e explícito que o Espírito Santo, ele tem a essência de Deus. O templo é de Deus e quem habita é o Espírito de Deus. Então, irmãos amados, nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Agora, sabe quem foi que disse isso mais claramente? O apóstolo São Pedro, no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Quando Ananias é repreendido por Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, por favor. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e tivesses parte do preço da herdade? Pronto. Ananias, disse Pedro, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Mais alto, mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Agora leia o 4. O 4. Guardando-a não ficava para ti. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, irmãos, Ananias recebeu uma repreensão de Pedro. E Pedro disse: Ananias, você mentiu a quem? No versículo 3, você mentiu para quem? O Espírito Santo. E no versículo 5 disse: você não mentiu aos homens, na última parte, mas mentiu a quem? A Deus. Então, o Espírito Santo é o que, meus amados irmãos? Então você veja que essa doutrina é apostólica. Jesus disse assim, Paulo disse isso, Pedro disse isso, Judas disse isso e João em Apocalipse disse isso. O Espírito Santo é Deus. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus, cheio do Pai e cheio também do Filho. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas o que, meus amados irmãos? É Cristo que é o que, meus amados irmãos? Que vive em mim. Vive em mim. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de Cristo. Porque o Espírito Santo contém a plenitude de Deus. Outra prova que o Espírito Santo é Deus. Preste bem atenção, por favor. Quem estudou teologia, ou é aluno da escola dominical, nem precisa ir para uma escola teológica, não é que não precisa, é que quem é aluno da escola dominical também é teólogo. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês sabem que existem os atributos de Deus relativos. E existem os atributos de Deus absolutos. O que é o atributo de Deus relativo? É aquilo que é de Deus, mas que ele divide com os seres. Por exemplo, Deus é bom? Sim ou não? Sim. Mas ele distribui essa bondade com os seres? Sim ou não? Sim. Então isto é um atributo relativo. É de Deus, mas ele divide. Santidade, Deus é santo? Sim. Sim ou não? Sim. Mas ele divide a sua santidade com os seres? Sim. A gente pode receber santidade de Deus? Pode ou não pode? Pode. Então esse atributo é absoluto ou relativo? Por quê? Porque Deus pode o quê? Distribuir com os outros seres. Por exemplo, amor. Deus é amor? É de quem é esse atributo? É de Deus. Mas ele pode distribuir com as suas criaturas? Pode. Sim ou não? Sim. Então como é que se chama esses atributos que são de Deus, mas que ele pode dividir? Como é que se chama? Atributos o quê, irmãos? Relativos, porque ele pode dividir com os outros. Mas existem atributos que são absolutos. Por exemplo, o que é um atributo absoluto de Deus? É um atributo que é só dele. E ele não pode dividir com ninguém. Não é que ele não pode, é que ele não faz. Porque é só dele. Vamos ver 4 atributos que pertencem somente a ele. E como só pertence a ele, pertence ao Filho e pertence ao Espírito Santo. Por exemplo, onisciência. Quem sabe dizer o que significa onisciente? Quem sabe dizer? Deus é onisciente. Quem sabe explicar o que é isto? Ele sabe o que, irmão? Onisciente. Quer dizer, é ciente de tudo. Antes que a palavra saia na sua boca, Deus já sabe.
Sabe tudo. Agora veja só, o Espírito Santo também sabe tudo. Ninguém, nem Satanás sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Só quem sabe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás, ele é inteligente. Ele sabe das coisas por inteligência, mas não porque é onisciente. Ele sabe de muita coisa. Satanás sabe de muita coisa, mas tem coisa que ele fica doidinho para saber e não sabe. Não sabe. Por exemplo, quando o crente está falando em línguas, ele fica doidinho para interpretar. Mas a Bíblia diz que quem fala em línguas, ninguém o entende. Ninguém. Porque em espírito fala mistérios, segredos, que só quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Nem você sabe o que é. A não ser que Deus lhe deu o dom de quê, meus amados irmãos? Interpretar. Mas se você não receber, é um mistério que só Deus sabe o que é que você está orando. E mais ninguém. Até Satanás, ele fica doidinho com a vida assim, capaz da orelha voar. Se é que ele tem orelha, não sei se ele é mavu, glória a Deus. Mas se ele tem orelha, ele fica doidinho para entender, mas ele não entende. Os planos de Deus, ele tem inteligência, ele prescrutava, ele sabia de alguma coisa por causa da inteligência. Mas ele não sabe tudo. Só quem sabe tudo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque esse atributo é absoluto. Só pertence a quem? Por exemplo, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Primeira carta do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha aí, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, com E maiúsculo, penetra o que, meus amados irmãos? Todas, diga comigo, todas. Todas as coisas, ainda o que mais, irmãos? As profundezas de Deus. Olhe, o que mais profundo do Pai, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe. Quando Jesus estava aqui na terra, como ele estava em corpo, ele ficou limitado. Ele deixou o esplendor de que, meus amados irmãos? Sua glória, e ficou limitado. Quando ele esteve aqui na terra, tinha coisa que ele não sabia. Por exemplo, ele disse, quanto à vinda do Filho do Homem, quanto a aquelas coisas, ninguém sabe, nem o Filho, mas somente quem? O Pai. Por quê? Porque ele estava o quê, meus amados irmãos? Limitado. Jesus não era onipresente quando esteve aqui na terra. Se ele estava na Galileia, não estava na Judeia. Se ele estava na Judeia, não estava em Samaria. Por quê? Porque Jesus não estava presente em toda parte quando ele esteve aqui na terra. Por que ele não estava presente? Porque ele estava limitado em corpo humano. Mas quando ele ressuscitou, ele disse, ide por todo mundo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois de ressuscitado, ele pode ir para todo lugar ao mesmo tempo. Aí tem uma seita que anda de porta em porta, que diz, olha aqui, Jesus não é Deus não, porque Jesus disse que aquele dia ninguém sabe, nem ele sabia. Se ele não sabia, é porque ele não é Deus. Você já ouviu, sabe de quem eu estou falando, não sabe? Ele disse que Jesus não é Deus, porque Jesus não sabia. Claro que ele não sabia, porque ele estava em corpo humano, limitado. Mas hoje, vamos ver, em João 17, não está no script, João 17, por favor. Glória a Deus. Quando ele diz, Pai, eu quero que tu me des a glória que eu tinha contigo. Glória a Deus. Esse não está no script, mas está em João 17. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui. 17:5 não. 17:5, vamos ver? Sim, por favor. 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que é que Jesus estava pedindo ao Pai nas vésperas de sua morte? Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Ele disse: Pai, eu quero que o Senhor me devolva a minha glória. Aquela glória que eu tinha. Que eu era onipresente, que eu era onisciente, que eu era onipotente. Eu quero que o Senhor me devolva de volta. Eu vou cumprir a minha missão. E depois eu vou receber de volta tudo que eu tinha. Hoje ele já recebeu tudo de volta? Recebeu? Quando ele ressuscitou, ele recebeu tudo de volta? Ele hoje sabe tudo? Sim ou não? Ele é onipresente? Ele é onisciente? Ele é onipotente? Então dê glória para Jesus Cristo nesta noite. O Espírito Santo sabe todas as coisas, até as profundezas de quem, meus amados irmãos? De Deus. Ele é onisciente. Segundo, ele é onipotente. Vê se vocês aprenderam. O que é onipotente? É aquele que o que, meus amados irmãos? Que pode tudo. Vamos ver no livro de São Lucas, quando o anjo Gabriel visitou Maria. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ele disse uma coisa interessante a Maria, capítulo 1, versículo 35 e depois o 37. Quando Maria disse: como é que eu vou conceber se eu não conheço varão algum? Eu não tenho relacionamento com nenhum homem. Eu estou noiva, mas eu sou virgem. Ela disse: como é que eu vou conceber se eu não tenho relações com homem algum? Foi que o anjo disse para ela. Lê 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Muito bem. Maria perguntou: como é que eu vou conceber se eu não conheço varão, eu não tenho relacionamento com homem algum? O anjo disse: vai descer sobre você quem? O Espírito Santo. Quem era que ia fazer essa obra? O Espírito. Quem era que ia fazer Jesus ser gerado do ventre da Virgem? O Espírito Agora Santo. lê o 37 para fechar a boca do inimigo. Porque para Deus nada é impossível. Gabriel disse que o Espírito Santo é quem? É quem? E além de ser Deus, ele é porque para ele nada é impossível. Então aquele que nada é impossível para ele, ele é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Quem trouxe Jesus foi o Espírito Santo. Quem colocou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Quem criou o corpo de Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. E Gabriel disse: para ele, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível e nada é impossível. Então o Espírito Santo, ele é onisciente e ele é onipotente. Agora vamos ver outra coisa que só Deus tem: onipresença. O que quer dizer onipresença? Me ajuda, igreja. O que é onipresença? Salmo 137, versículos 7 e 8. Salmo 137, versículos 7 e 8. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Não. Perdão. Salmo 139. Foi um lapso de escrita. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Pronto. Para onde me irei do teu espírito? Tem uma Bíblia que está com E minúsculo, mas é erro de grafia. SE é maiúsculo. Refere-se a quem? Ao Espírito Santo. O salmista disse: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Vá, leia o resto, por favor. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, 10. até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Pronto. Quem pode dar glória a Deus? Para onde me irei de quem? Versículo 7. Para onde me irei de quem? Do teu espírito. Quer dizer, onde é que eu vou para um lugar que o Espírito Santo não esteja? Tem, irmão? Tem algum lugar onde o Espírito Santo não esteja? Para onde me irei do teu espírito? O Espírito Santo, ele é onipresente. Assim como o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Nem adianta correr. Nem adianta ir pecar longe.
Porque para onde você for, Ele está presente. Glória a Deus. Não adianta dizer, não, eu vou para outra cidade, eu vou para outro lugar, porque o Espírito Santo está presente em toda parte. Ele é onipresente. Quem mais é onipresente? Me diga, esse atributo é absoluto de Deus ou é relativo? Quero ver que a igreja aprenda, ele é absoluto ou é relativo? Absoluto. Só quem tem esse atributo, Deus quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha para cá, uma coisa interessante que você precisa aprender para evangelizar as pessoas. Nós não oramos a Maria e nós não oramos aos santos, não é porque nós tenhamos raiva dos santos. Não é porque nós tenhamos raiva de Maria. Sabe por que nós não oramos a eles? Porque eles nem são oniscientes, nem são onipotentes e nem são o quê, meus amados irmãos? Presentes. Não adianta você orar, porque eles nem sabem que você existe. A Bíblia diz que os que morreram estão desligados desta terra. Tem até crente que pensa que quando a mãe dele morreu, ficou na beira do caixão. Não, sua mãe não fica na beira do caixão. Seu pai não vai ficar dentro de casa, mal assombrando a casa. Não, senhor. Eles vão para o lugar determinado por Deus e eles perdem o contato com esta terra. Porque se eles pudessem atender a todo mundo ao mesmo tempo, por exemplo, na hora do Ângelus, que são as 18 horas, o mundo inteiro está orando a Ave Maria. No Japão, na China, nos Estados Unidos, na França, na Irlanda, no Brasil, no México, no Peru, lá na Patagônia, na Argentina. Para Maria ouvir todas essas orações, com todo o carinho que nós temos pela Virgem Maria, ela foi salva, ela foi para o céu, nós vamos encontrar com ela no céu. Mas com todo o carinho que nós temos a ela, seria faltar com a verdade dizer que ela está ouvindo estas orações. Porque para ela estar na Patagônia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, no México e na Colômbia, ela tinha que ter um atributo divino. Qual seria esse atributo? Qual seria? E ela tem esse atributo? Não. Só quem tem esse atributo? Só esses três. Aleluia. Por isso que Jesus disse, quando orar, diga assim. O quê? Por que Jesus disse, diga Pai nosso que estás nos céus? Porque Ele está no céu e ao mesmo tempo Na terra. todo o cosmos. Não tem lugar, nem planeta que você chegue que Ele não esteja. Então, isso você precisa aprender, porque você precisa defender sua fé. Alguém diz, por que vocês não oram aos santos? Porque eles nem são oniscientes, nem são onipotentes, e nem são o quê, meus amados irmãos? Só quem tem esses três atributos. Agora, outro atributo que só Deus tem, nós vamos daqui a pouco terminar, é a eternidade. Por exemplo, Miguel teve princípio. Gabriel teve princípio. Por quê? Porque eles são seres criados. Os anjos, todos eles tiveram princípio. Todos eles tiveram princípio. Houve uma época que não existia Miguel. Houve uma época que não existia Gabriel. Houve uma época que não existia anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre existiu? Uma pergunta, me ajude a pensar. Ele sempre existiu, junto com o Pai e o Filho? Ou houve uma época que nem existiu o Filho, nem existiu o Espírito Santo? Houve alguma época? Não. Vamos para Hebreus 9:14. O Espírito Santo, ele é eterno. Nunca houve época que ele não existiu. Nunca houve. Hebreus 9:14. Veja que coisa linda está aí. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Volte à tela. Quanto mais o sangue de Cristo. Aí no meio dessa frase tem duas palavras que declaram a divindade e a eternidade do Espírito Santo. O sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. O Espírito Santo, nunca houve época em que ele não existisse. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Porque ele é o que, meus amados irmãos?
Ele é o que, meus amados irmãos? Eterno. Ele é eterno. Assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno também. Por isso, quando você adora a Deus, você adora o Pai, você adora o Filho e adora o Espírito Santo. Porque os atributos são os mesmos, a glória é a mesma, o poder é o mesmo, a onisciência é a mesma, a onipotência é a mesma, a onipresença é a mesma, a eternidade é a mesma. Então glória seja ao Pai, glória seja ao Filho e glória seja ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Outra coisa rápida, porque só temos poucos minutos e não precisa ninguém sair, porque com a ajuda de Deus terminaremos na hora. Meus amados irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Sabe por quê? Porque existem seitas que dizem que ele é uma força, é uma energia impessoal. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, como eu e você. A diferença é que ele não tem carne. Ele não tem carne. Mas o Espírito Santo, ele tem 3 características de uma pessoa. Primeiro, ele tem intelecto, que é a faculdade de conhecer e saber. O Espírito Santo conhece e o Espírito Santo sabe. Isso é intelectualidade. O Espírito Santo tem determinação, ou seja, a faculdade de querer fazer, volição, vontade. O Espírito Santo tem vontade, ele faz o que ele quer. Terceiro, o Espírito Santo, ele tem consciência moral. Ele discerne o que é certo e o que é errado. Ele tem capacidade de dizer isto é certo, isto é errado. Em primeiro lugar, o Espírito Santo fala. Vocês já viram uma força falando? Quem já chegou em casa e viu os fios de eletricidade dizendo, ei, olha eu aqui. No dia que você vê, corra, que o fio está endiabrado. Glória a Deus. Energia não fala. Só quem fala são pessoas. A Bíblia diz em Atos 13, 1 e 2, o Espírito Santo é uma pessoa que fala, e a capacidade de falar é de pessoa. Ô irmão, e o papagaio não fala? Papagaio não fala, papagaio remeda. Papagaio não fala. Ele só aprende aquilo que você ensina, mas ele não tem capacidade de pensar, de falar, de articular. Ele só diz coisa repetida, mas ele não tem inteligência. Ele tem a inteligência animal, mas a inteligência de uma pessoa ele não tem. Vamos ver o Espírito Santo falando, Atos 3, 1 e 2, rapidamente. Ele fala. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ô irmãos, uma força poderia fazer isso? A Bíblia diz que estando eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Para a obra que eu, pronome pessoal, eu tenho chamado. Quem foi que já viu uma energia impessoal fazer isso? Só faz isso uma pessoa inteligente, uma pessoa completa. O Espírito Santo, ele disse, eu quero Barnabé e Saulo para a obra que eu, pronome pessoal, tenho chamado. O Espírito Santo guia. João 16 e 13. Só quem pode fazer isso é uma pessoa que tem inteligência, que diz o caminho é por aqui, venha por ali. O Espírito Santo, irmão, nas horas mais críticas da minha vida, ele me guiou. Eu ouvi a voz dele e ele disse, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E eu fui feliz por ouvir a voz do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo. 16 e 13 de João, ele guia. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos o que, irmão? Guiará. O que é guiar? É orientar. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que de mim tiver ouvido. Irmão,
Quem é que ouve uma pessoa e pode falar o que a pessoa falou? Só se for outra pessoa, uma força impessoal, não pode. Ele guia e ele fala, ele guia e ele orienta, ele guia e ele dirige o crente que se deixa ouvir por ele. Vamos ver, o Espírito Santo, ele conhece. 2 Coríntios 2:10, ele conhece. Só quem pode conhecer as coisas são pessoas inteligentes. Uma força não conhece nada. Uma energia, ela não conhece nada. Aliás, 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios 2, que ele conhece é 2:10. Depois aqui é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:10, por favor. Primeiro? Sim, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Prossiga. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Saber das coisas, saber, conhecer as coisas. Só quem pode fazer isso é uma pessoa inteligente. Ele conhece, ele sabe. Só transmite conhecimento. Você só pode transmitir conhecimento a outra pessoa. Você não pode transmitir conhecimento a quem não é uma pessoa. Você não pode transmitir conhecimento a uma energia. O Espírito Santo, ele recebe, ele conhece as coisas de Deus e ele transmite o conhecimento das coisas de Deus. O Espírito Santo ensina, versículo 13 do mesmo capítulo. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Para aí, o Espírito Santo, ele é o que, irmãos? Ele é ensinador, ele ensina. Como é que uma força impessoal pode ensinar a ninguém? Como é que uma energia pode ensinar a ninguém? Ah, mas o Espírito Santo é vento. Meu irmão, isso é símbolo, ele não é vento, é como vento. Ah, o Espírito Santo é azeite. Meu irmão, ele não é azeite, ele é como azeite. Ah, o Espírito Santo é fogo. Meu irmão, ele não é fogo, ele é como fogo. São símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem intelecto, é uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que guia, é uma pessoa que ensina, é uma pessoa que tem conhecimento. Outra coisa é Efésios 4:30, e nós só vamos mais duas referências para terminar. Efésios 4:30, glória a Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais a quem, meus amados irmãos? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Ora, vocês já viram uma força triste, uma energia triste? Só quando dá uma fase, né? Certamente, glória a Deus. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem emoções. Ele tanto se alegra, como ele... Quando nós pecamos e repecamos e continuamos pecando, nós estamos ofendendo a Ele e Ele termina ficando o que conosco? Triste, porque Ele é uma pessoa. Você só pode entristecer uma pessoa inteligente, um ser pessoal. O Espírito Santo, ele se entristece, o Espírito Santo inspira. Esse é o último, 2 Pedro 1:21. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro 1:21. Segunda carta do apóstolo São Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo, ele inspira. Tudo que tem na Bíblia, essa sabedoria toda que tem na Bíblia, quem foi que insuflou na mente dos apóstolos? Quem foi que insuflou? Quem foi que jogou? Quem foi que revelou? Quem foi que inspirou na mente dos profetas, dos apóstolos e dos escritores? Quem foi, meus amados irmãos? Quem foi? Irmão, se a Bíblia não fosse produto do Espírito Santo, seria uma confusão. Pedro diria uma coisa, Isaías diria outra, João diria outra, Judas diria outra, mas por que foi que todos eles pensaram a mesma coisa? Por quê? Me ajude a pensar. Vamos ficar de pé. Porque todos eles pensaram a mesma coisa. Não contradisseram uns aos outros. Me ajude. Me ajude. Porque o Espírito Santo foi quem os conduziu. O Espírito Santo foi quem os inspirou.
Meus amados irmãos, querendo Deus, a partir da próxima terça-feira, nós vamos começar a ver as obras do Espírito Santo. Aí eu creio que a coisa vai esquentar mais. Mas eu creio que para começar nós tínhamos que passar por isso. Porque senão nós não saberíamos exatamente quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu gostaria de saber se alguém nesta noite aqui está afastado e ouvindo a palavra de Deus, se sente tocado pelo Espírito Santo. Ele está aí pertinho de você. Ele é uma pessoa. Ele é onipresente. Pastor, ele está aí no púlpito? Está. E ele está aqui na porta da igreja? Está também. E ele está na galeria? Está também, porque ele é onipresente. Tem alguém nesta noite que está sentindo-se tocado pelo Espírito Santo para voltar para a igreja? Levante a mão, por favor. Alguém que está sentindo, ou para aceitar Jesus, levante a mão. Eu vi alguém levantar a mão aí, ao lado, irmão. Na galeria, veio a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Alguém veio com este jovem. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão a segunda pessoa, por favor. Alguém que nunca foi crente, alguém que nunca aceitou a Cristo, alguém que está afastado da igreja, por favor, vem aqui à frente e diga: pastor, o Espírito Santo está bem pertinho de mim e eu estou ouvindo a voz dele, mandando eu voltar para Jesus. Ele fala ou não fala, igreja? Fala ou não fala, igreja? Fala. O Espírito Santo fala. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da divindade. Aí está o jovem vindo. A segunda pessoa, olha para o lado do vizinho, irmão. Tem alguém aí que não é crente, ou alguém que está afastado. Pergunta para ele, pergunta para ela, se ele quer aceitar o Senhor, ou se quer voltar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Onde está? Glória a Deus. O jovem já desceu da galeria? Já? Glória a Deus. Por favor, já está chegando. Venha com ele, meu irmão, aqui à frente. Glória a Deus. Ele fala, ele é uma pessoa. Bendito e louvado seja o seu santo nome para sempre. Marcos e Daniela estão aqui? Marcos e Daniela? Eu preciso que eles estejam aqui. Eu quero que vocês venham terça-feira, para vocês mesmos darem testemunho. Amém? Tá bom? Vai ficar mais bonito vocês contando a bênção. Terça-feira vocês terão uma oportunidade, tá bom? Um grande milagre que Jesus fez na casa deles. Amém? Me lembrem assim que chegarem ao culto. Senão posso esquecer que a minha cabeça é uma só para muita coisa. Jovem, está chegando a segunda pessoa, igreja. Se falar nele, ele trabalha, viu, irmão? Se falar no Espírito Santo, ele trabalha. Você já foi crente, está afastada. Você também, jovem, já foi crente. Estavam afastados os dois. Estavam afastados, mas o Senhor vai perdoar. O Espírito Santo vai fazer uma obra grande na vida de vocês. Ele restaura tudo que está caído. Ele restaura tudo que está perdido. Ele faz uma obra, porque ele é uma pessoa que está aqui, viva, ao lado de vocês. E vai entrar em vocês e vai transformar a vida de vocês agora. Por favor, uma irmã, suba aqui, irmã, com ela, por favor. Sim, suba assim, por favor. O irmão que está com ele, fica aqui com ele, João. Glória a Deus. Fica aqui ao lado com ela, irmã. Glória a Deus. Por favor, põe a mão no ombro, feche seus olhos e diga assim. A igreja diga comigo: Senhor Jesus. Vocês que estão aceitando, digam também: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Todos digam com eles: perdoe os meus pecados. Lava-me com o sangue derramado na cruz do Calvário. Transforme a minha vida pelo poder do Espírito Santo. Eu não posso, mas o Espírito Santo pode. Espírito Santo de Deus, penetra na minha alma. Lava-me, regenera-me, transforma-me, faz de mim uma nova criatura. Cristo Jesus, vem com teu Espírito reinar na minha vida. Que a carne não reine, mas que o Espírito Santo reine na minha vida. E todos dizem amém. Feche os olhos e peçam perdão a Jesus. Jesus vai perdoar vocês agora. Quem necessita das orações, igreja? Glória a Deus. Por favor, pastor Dantas, venha fazer a oração. Quem necessita das orações, igreja? Glória a Deus. Cadê?